Parte 4. O talento deste discípulo espantava todos os dias o seu mestre e em breve espantou Florença. Giotto tornou-se assim o pintor mais célebre daquele tempo. E Dante, que lhe retratou e que foi o seu amigo dele no seu poema. Quem era Dante? Perguntou o cavaleiro. Dante foi o maior poeta da Itália, um poeta que conhecia os segredos deste mundo e do outro, pois viu vivo aquilo que nós só veremos depois de mortos. Como é isso? Chutou o cavaleiro. É uma história tão extraordinária que muitos creem que a Dante sonhou. Diz-me essa história, pediu o cavaleiro. E Filippo começou a contar. Quando Dante tinha 9 anos de idade, viu um dia na rua uma rapariguinha tão jovem como ele e que chamava Beatriz. Beatriz era a criança mais bela de Florença. Os seus olhos eram verdes e brilhantes, o seu pescoço alto e fino, os seus cabelos leves e ouros, trêmulos sobre a brisa, e caminhava com um ar tão puro, tão grave e tão honesto que lembrava as Madonas que estão pintadas nas nossas igrejas. Dante amou-a desde essa idade e desde esse primeiro encontro. Mas passados anos, em plena juventude, Beatriz morreu. Esta morte foi tormento de Dante. Então, para esquecer o seu desgosto, começou uma vida de loucuras e erros. Até que um dia, numa sexta-feira santa, a 8 de abril do ano 1300, se encontrou perdido no meio de uma floresta escura e selvagem. A ele apareceram um leopardo, um leão e uma loba. Dante olhou então à roda de si e viu passar uma sombra. Ele chamou-a em seu auxílio e a sombra disse-lhe: Sou a sombra de Virgílio, o poeta morto há mais de 1000 anos. Venho de parte de Beatriz para te guiar até ao lugar onde ela te espera. Dante seguiu Virgílio. Primeiro passaram sobre a porta do inferno, onde está escrito: Vós que entrais, deixai toda a esperança. Depois atravessam os 9 círculos onde estão os condenados. Viram aqueles que estão cobertos por chuvas de lama. Viram os que são eternamente arrastados em tempestades de vento. Viram os que moram dentro do fogo. E viram os traidores presos em lagos de gelo. Por toda a parte se erguiam monstros e demónios. E Dante agarrava-se a Virgílio, tremendo de terror. E por toda a parte reinava escuridão como numa mina, pois era ali um reino subterrâneo, sem sol, sem lua e sem estrelas, iluminado apenas pelas chamas infernais. Depois de terem percorrido todos os abismos do inferno, voltaram à luz do sol e chegaram ao purgatório, que é um monte no meio de uma ilha subindo para o céu. Aí Dante e Virgílio viram as almas que através de penitências e preces vão a caminho do paraíso.
Neste lugar já não se via demónios, mas em cada nova estrada surgiam anjos brancos como estrelas, até que chegaram ao paraíso terrestre, que fica no cimo do monte do Purgatório. Aí, entre relvas, bosques, fontes e flores, Dante tornou a ver Beatriz. Trazia na cabeça um véu branco cingido de oliveira. Os seus ombros estavam cobertos por um manto verde e o seu vestido era de cor de chama viva. Vinha um carro puxado por um estranho animal, metade leão e metade pássaro. Dante, disse ela, mandei-te chamar para curar os teus erros e pecados. Já viste o que sofrem as almas do inferno, e já viste as grandes penitências das que estão no purgatório. Agora vou-te levar comigo ao céu para que vejas felicidade e a alegria dos bons e dos justos. Guiado por Beatriz, o poeta atravessou os 9 círculos do céu. Caminharam entre estrelas e planetas rodeados de anjos e cânticos, e viram as almas dos justos cheias de glória e de alegria. Quando chegaram ao 10º céu, Beatriz despediu-se do seu amigo e disse-lhe: volta à terra e escreve num livro todas estas coisas que viste. Assim ensinarás os homens a detestarem o mal e desejarem o bem. Dante voltou a este mundo e cumpriu a vontade de Beatriz. Escreveu um longo e maravilhoso poema chamado A Divina Comédia, no qual contou a sua viagem através do reino dos mortos. A notícia desta viagem causou grande espanto em Florença. Quando Dante passava na rua, todos viravam para ver, pois diziam que ele ainda tinha a barba chamuscada pelo fogo do inferno que tinha atravessado. É verdadeiramente a história mais extraordinária que ouvi em toda a minha vida, disse o cavaleiro. Compreendo que Dante tenha sido recebido com grande espanto e curiosidade, e, mais ainda, julgo que daí em diante deve ter sido um homem de grande autoridade, respeitado e escutado por todos os seus concidadãos. De facto, disse Filipe, devia ter sido assim, mas não foi assim que aconteceu. Quando depois de ter atravessado os 3 países da morte, e o poeta voltou a Florença, encontrou a cidade apaixonada por grandes lutas políticas. Havia nesse tempo 2 partidos que dividem a Itália: o partido dos guelfos e o partido dos gibelinos. Dante era gibelino, e aconteceu que nesse ano de 1300 ele foi eleito para o governo da cidade. Mas tempos depois o seu partido foi vencido, o poeta foi exilado. Mais tarde os seus inimigos também condenaram a ser queimado vivo. Felizmente nessa altura ele já estava longe de Florença e assim escapou à morte, ao suplício. Mas nunca mais pôde voltar à sua cidade natal e viveu até ao fim da sua vida, vagueando como refugiado político pelas outras cidades italianas. E foi neste exílio, separado pela injustiça dos homens, que Dante escreveu a Divina Comédia. Houve um silêncio quando Filipe acabou de falar, mas logo dois sábios começaram a discutir as leis.
que regem os movimentos dos 7 planetas. E o cavaleiro, maravilhado com tudo quanto ouvia, resolveu demorar-se algum tempo mais naquela cidade. De dia percorria as ruas e as praças e visitava os conventos, os palácios, as bibliotecas e as igrejas. À noite ouvia as sábias conversas dos amigos da verdade. E passado um mês, disse-lhe o banqueiro: associa-te aos meus negócios e estabelece a tua vida em Florença. Há no mundo cidades mais poderosas e mais ricas, mas é aqui que existe a maior ciência. Se queres estudar matemática e